Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos começar o nosso módulo 3 de interpretação textual, certo? E o nosso capítulo inicial, que é o capítulo 8, ele traz como tema os objetivos da leitura, certo? O que o capítulo quer nos mostrar? Na verdade, o que o capítulo quer trazer para a gente é enfatizar o poder que a leitura tem, a importância da leitura e também estratégias de leitura, tá certo? Gente, eu vou até começar aqui a nossa aula com a passagem de Paulo Freire, que é muito interessante, né? Ele fala o seguinte: a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e a leitura desta implica na leitura daquela. Gente, não tem como compreendermos o mundo sem a leitura. Então, assim, eu costumo dizer aos meus alunos que a leitura, sem dúvida nenhuma, é a porta mágica para o sucesso em todas as disciplinas e em todo o âmbito educacional. Porque através da leitura você descobre tudo. Na verdade, é a grande porta mágica que abre para vocês essa oportunidade de descobrir o universo. Então, assim, por isso que eu coloquei aqui para vocês o seguinte, que a leitura ela é um componente indispensável no processo de desenvolvimento intelectual, pois tem o poder de nos tornar críticos e reflexivos. Gente, eu só posso criticar e só posso refletir sobre algo que eu entenda, que eu compreenda. E, lógico, que eu vou compreender qualquer assunto que eu me predispuser a estudar através da leitura, tá? Por mais que você não compreenda, não entenda, seja leigo em determinado assunto, em determinado campo temático, né? Quando você começa, quando você desperta esse interesse pela leitura, você tem, na verdade, essa diversidade de conhecimento. E quais são os objetivos da leitura? Bem, segundo os estudiosos, existem 3 objetivos distintos, né, para compreender a importância do hábito de ler. O primeiro, ler por prazer. O segundo, ler para estudar. E o terceiro, ler para se informar. Aí você fala assim, ou na verdade você pode questionar aí, professora, qual deles nós utilizamos? Os 3. Nós lemos por prazer, quando temos, na verdade, a oportunidade de escolher o que ler, né? Nós temos que ler para estudar, até porque a questão do estudo vai envolver obrigatoriamente inúmeras leituras. E, lógico, nós vamos ler para nos informar, né? A informação, ela vem através da leitura. Ela, na verdade, é transmitida também e principalmente através da leitura. Juro para vocês que desses 3 objetivos aí, o meu favorito e o que eu peço sempre, o que eu peço aos meus alunos e o que eu peço também aos pais dos alunos é que despertem uma leitura por prazer. Porque quando você lê por prazer, gente, você cria esse hábito, né? Não parece, na verdade, um estigma, não parece um castigo. É você fazer o que você gosta. E a leitura, quando você faz uso dela por prazer, você não tenha dúvida de que a sua imaginação ela vai fluir, né? Você vai utilizar como se fosse um lazer. É algo tão prazeroso que se você pudesse, você dedicava muito mais tempo do que o que você realmente tem para essa atividade. E aí a dica que eu dou é o seguinte, na verdade é a seguinte: leiam o que vocês gostam. Por quê? Porque assim você vai ler por prazer, tá certo? Então leiam o que gostam. Gosta de gibi? Leia. Gosta de HQs? Leia. Gosta de histórias fantásticas? Leia também. Gosta de textos narrativos de ficção científica? Leiam. O que interessa, na verdade, neste momento é que você crie esse hábito da leitura. E nada melhor do que ler por prazer, na verdade, para você acostumar a ter esse hábito. O que a leitura pode fazer por você? Várias coisas, né? A leitura pode trazer pra gente, pode nos proporcionar inúmeras coisas. E aí eu coloquei algumas aqui. A leitura é capaz de soltar sua imaginação, estimula sua criatividade, aumenta seu vocabulário, facilita a escrita, simplifica a compreensão das coisas,
ajuda na vida profissional, melhora a comunicação com os outros, amplia seu conhecimento geral e liga seu senso crítico na tomada, né? Como eu falei agora há pouco, você só vai conseguir criticar, analisar ou refletir sobre algo que você conheça. E esse conhecimento, ele vem numa grande proporção através da leitura. Chega, fiquei sem ar, né? Imagine, são tantos benefícios que a leitura nos traz que impossível você, na verdade, conseguir enumerá-los. Mas aqui eu trouxe para vocês só alguns. Gente, eu vou, na verdade, mais uma vez aqui enfatizar que quem possui o hábito da leitura torna-se muito mais analítico e contextual, tá? E isso, consequentemente, faz com que você aumente a sua capacidade criativa e o seu raciocínio lógico, tá? Aí você fala assim, professora, então a leitura vai ser importante só na área de humanas, na área de linguagem? Não. Automaticamente, para que você consiga despertar seu raciocínio lógico, seja na área de exatas, na área de ciências humanas, você tem que ler. Então, assim, como eu falei agora há pouco, a leitura vai ser justamente essa chave mágica que vai te levar ao portal do sucesso, tá? E aí nós temos algumas estratégias de leitura. E o que são essas estratégias? Na verdade, são técnicas e métodos que facilitam a leitura e, consequentemente, facilitam a compreensão dos textos, tá certo? A primeira estratégia que eu trago para vocês é ler com atenção. Parece meio óbvio, mas não é. Você vai ler com atenção, você vai compreender melhor o que o texto traz e o que é importante na mensagem do texto, tá certo? Se não compreender, volte, releia, volte quantas vezes forem necessárias e faça uma leitura atenciosa do texto que você tiver em mãos, tá bom? Uma outra, na verdade, dica importante também é quando aparecer algum termo, alguma palavra que você não compreenda o significado, recorra a um dicionário, use o celular, busque o significado, porque é uma forma de você enriquecer seu vocabulário e é uma forma de você conseguir compreender melhor o texto, tá bom? Segunda estratégia, sintetizar as principais ideias do texto. Como, na verdade, é possível fazer isso de uma forma mais prática? Assinalar. Você assinalar as palavras-chave, você ir marcando, você ir sublinhando, tá? Porque aí você vai destacar, você vai sublinhar as ideias principais do texto. E quando você destaca essas ideias principais, o texto ele fica bem mais fácil de compreender. Terceira estratégia, ler nas entrelinhas. Isso significa o quê? Significa que você não vai apenas ler palavra por palavra, linha por linha, verso por verso, né? Você vai ler o que tem no seu texto e, acima de tudo, você vai também fazer inferências, ou seja, você vai compreender o que também não está escrito em palavras no texto, e sim o que está subentendido. É o que vem implícito na mensagem, tá bom? Então, isso significa ler nas entrelinhas. A quarta estratégia será manter o hábito da leitura. Como eu falei anteriormente, gente, para que isso aconteça, você tem que ler por prazer, tá? Então, leiam o que vocês gostam, tá bom? Não só para agradar a professor, a família, leiam por prazer, leiam o que realmente chama a sua atenção. Leiam sobre temáticas que você, na verdade, gosta de discorrer, que você gosta de comentar, que você gosta de discutir. Por quê? Aumenta o seu vocabulário, aumenta a imaginação, aumenta a criatividade e, consequentemente, vai melhorar a sua oralidade, a sua produção textual e, automaticamente, a sua postura no falar, no apresentar-se, no trabalho em si, quem já tem, na verdade, esse ofício. Então, assim, manter o hábito da leitura vai fazer você melhorar em todas as vertentes da sua vida. Parece exagero, mas não é. Quinta estratégia, variar a leitura dos textos. Gente, automaticamente, quando você varia o tipo de texto, você adquire uma bagagem de informação que vai ser extremamente ampla, tá? Então, assim, vai ajudá-los na compreensão de todo e qualquer texto que vocês forem estudar, que vocês, na verdade, se depararem a partir de agora.
Então, leia livros narrativos, leia revistas, jornais, quadrinhos, textos acadêmicos, artigos, reportagens, tá? Até bulas de remédio, receitas. Porque vocês, na verdade, vão perceber que cada texto ele tem uma abordagem diferente e que cada abordagem ela é voltada para o propósito pelo qual o texto foi criado, tá? Então, assim, automaticamente, quando eu já consigo observar o tipo de texto que eu vou ler, eu já consigo assimilar e inferir que ele foi criado com um propósito. E quando eu já consigo identificar que ele foi criado com um propósito, automaticamente vai facilitar na compreensão. Por fim, eu quero ressaltar aqui a importância da leitura, né? Mais uma vez, gente, tudo que se faz no âmbito do conhecimento depende da leitura, tá? Nenhuma disciplina pode ser ministrada ou aprendida sem que haja um prévio entendimento dos seus pressupostos e isso só se adquire lendo. Então, mais uma vez, aquela chave mágica é a leitura, é ler. Ler, compreender, tá bom? Por quê? Porque através da leitura eu consigo adquirir autonomia, eu consigo liberdade. E acima de tudo, eu consigo pensar, refletir, argumentar, contra-argumentar e, acima de tudo, analisar. Por quê? Porque eu vou adquirindo conhecimentos múltiplos. E a partir desses conhecimentos múltiplos, eu consigo, de qualquer forma, refletir e trazer essas análises em todo e qualquer assunto, certo? Então, a leitura é importante? Muito. A leitura é essencial? Extremamente. Então, a partir de agora, eu vou criar esse hábito de ler? Vou. E vou ler textos que eu gosto, temáticas que eu gosto de discutir, assuntos que realmente me interessem, porque só a partir dessa leitura por prazer é que eu vou criar esse hábito tão importante e relevante para o meu processo de conhecimento e de aprendizagem. Hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo encontro a gente continua, tá bom? Um beijo, queridos!